de língua gloriosi. Vemos dois atos de Jesus aí muito importantes. Sempre que se falava de Jesus, dizia que ele passou pelo mundo fazendo o bem a todos, cheio de compaixão e caridade para com todos, com os pobres, com os pecadores, com os doentes, com os endemoniados. A presença de Jesus era a presença do amor do Pai, assim de modo mais visível. E esse amor de Jesus para com todos nós, que é a expressão do amor do Pai, é também um convite e depois um mandato a nós também vivermos esta caridade com os irmãos. São Paulo, na epístola de hoje, ele diz: não queirais ser sábios aos vossos olhos, e não torneis mal por mal a ninguém, e procurai fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. E fazer o bem é viver a caridade com o próximo. E é sobre a caridade fraterna que eu quero falar com vocês hoje. Em que consiste essa caridade fraterna? A caridade fraterna é um mandato, né? E é um sinal também de que nós somos discípulos de Jesus. São João diz: nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos ao próximo. Mas o amor, ele se realiza de modo concreto, com atitudes. Não é só um sentimento de dizer eu te amo, ou dizer que amo as pessoas, mas o amor, ele, para ser verdadeiro, ele tem que se realizar concretamente. E assim é Deus. Foi por amor que Deus criou todas as coisas, porque o amor tende a sair de si próprio e ir ao outro. É esse amor que Deus tem para conosco, e é esse amor que Jesus tem por nós, e é este amor que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Quais são os pilares, então, desta caridade que nós devemos ter para com os irmãos? Primeiro, o amor de Deus. Quem diz que ama a Deus, que não vê, e ama ao próximo, é mentiroso. E não ama ao próximo é mentiroso. Porque como vai amar a Deus que não vê, se não ama ao próximo que vê? Esse é o grande argumento de São João. E chega a dizer que quem não ama ao próximo é homicida, ou seja, mata o próximo dentro do seu coração. Então nós temos que viver esse amor com o próximo. O fundamento dele é o amor de Deus. Amo a Deus, e porque amo a Deus, amo ao próximo. Daí nós já fazemos a distinção entre amor e filantropia. Amor ao próximo não é filantropia, porque o fundamento do amor ao próximo é o amor de Deus. Por isso todo amor deve me levar a Deus, e todo amor ao próximo é o amor de Deus que se expressa em mim no próximo, e vai do próximo para Deus também. E o primeiro fundamento, pois, esse amor a Deus. Depois o amor, a caridade fraterna também se fundamenta nessa fraternidade que há entre nós, que é a fraternidade própria do batismo. Somos filhos do mesmo Pai, somos membros de um só corpo. Então, como diz São Paulo, a mão não pode dizer para o ouvido: eu não preciso de ti. Os olhos não podem dizer para o dedo do pé: eu não preciso de ti. Mas todos nós formamos um só corpo, que é a igreja. Por isso a mesma seiva corre sobre nós, o mesmo sangue de Jesus corre sobre nós, e o mesmo Espírito que nós recebemos, ele está em nós. Por isso nós devemos nos amar uns aos outros de modo concreto. Por outro lado, aí vem o terceiro fundamento, que é a própria fraternidade humana. Somos todos filhos de Adão
E somos, porque temos um Pai que está nos céus, somos todos irmãos. Mesmo aquele que eu não conheço, mesmo aquele que me faz o mal, mesmo aquele que me prejudica, eu tenho que amá-lo da mesma forma, porque nós somos todos filhos do mesmo Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e maus, sobre justos e injustos. Então eu não posso de maneira alguma querer o mal das pessoas, mesmo as piores pessoas que fazem maldades. Eu posso querer justiça, e quando eu quero justiça, eu não estou querendo o mal, estou querendo o bem, porque na aplicação da justiça pode levar aquela pessoa a uma conversão, a uma reparação de sua falta, e também pode ser exemplo para que outros não caiam. Por isso que São Paulo hoje fala da justiça, exatamente para que eu possa expressar também o meu amor quando eu quero justiça. E quem vai fazer justiça? Aqueles que estão constituídos por Deus para isso, não eu, a não ser que eu esteja constituído por Deus ou pela igreja, mas não vamos fazer justiças além das nossas competências, cada um com a sua, o pai com seus filhos, o Estado com os seus cidadãos, a igreja com seus filhos e daí por diante. Mas quando eu quero justiça, eu não estou querendo o mal. Ele vai ter que pagar, ele me paga, eu vou me vingar. Não, essa vingança pertence a Deus, que nós chamamos de vingança divina, teologicamente. Essa vingança pertence a Deus. E como Deus age? Age com amor. E mesmo quando Deus pune, Ele pune por amor para levar a pessoa à conversão e uma mudança de vida. Este é o verdadeiro sentido. Também é para uma reparação, não só diante da própria pessoa, mas também diante da própria sociedade, para que a pessoa realmente repare de alguma forma e se estabeleça aquela ordem que foi criada. A própria igreja, quando pune, não pune para se vingar das pessoas que fizeram maldades, mas pune para levar aquela pessoa à conversão, para reparar o escândalo que cometeu com seu ato errado e também para que se restabeleça a ordem e os outros não pensem que pode-se fazer tudo que não tem nenhuma sanção. De modo que em toda a sanção há também a caridade. Não é o mal que se quer, e sim o bem. E como é que nós devemos ver o próximo? Devemos ver o próximo primeiro como Jesus. Como Jesus, como Padre? Ver o próximo que cada um é como Jesus. Tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então eu devo olhar ao meu próximo como eu olho o próprio Jesus. Jesus ultrajado, Jesus maltratado, Jesus pequenino, não importa. Eu olho o próximo e olho como Jesus. Então como é que eu vou tratar o próximo? Como eu trato o próprio Jesus. Bonito ver, por exemplo, São Francisco quando beija as chagas de um leproso, porque ele dizia: estamos beijando as chagas de Jesus. O São Martinho de Tours, quando vê um mendigo no meio do caminho, ele tira, não tinha dinheiro, ele tira lá o seu manto, corta ao meio e dá para aquele mendigo que estava com frio. E quando chega na pousada, na hora de dormir, Jesus aparece a ele com metade de manto e disse: eu recebi esse manto no caminho. Por quê? Porque ele fez isso foi para nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, eu tenho que ver o próximo na perspectiva de Jesus. Isso o Papa Bento XVI fala lá na encíclica Deus Caritas Est. Quer dizer, não só devo ver no próximo o próprio Jesus, como eu devo ver o próximo com os olhos de Jesus. Como disse São Paulo, tede entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Então eu devo sempre pedir a Deus para que eu veja as pessoas como Ele vê, de modo divino. Isso é importante. Como Jesus vê aquela pessoa. E eu vou tratar aquela pessoa como Jesus trata. Como Jesus, vou agir, como Jesus age. Então isso é caridade fraterna. Fora disso é só discurso.
Pode-se falar que ama, que gosta, que faz o bem a todos, eu faço muita caridade, ajuda todo mundo, mas se você não vê o próximo na perspectiva de nosso Senhor Jesus Cristo, você é mentiroso. É falso isso que você está fazendo. Então, olhar o próximo, essa é a caridade cristã. Olhar o próximo na perspectiva de Jesus. E como é que eu vou praticar a caridade? Aí eu mostro para vocês 2 aspectos da prática da caridade. Primeiro, coisas a evitar contra o próximo. E segundo, práticas que eu devo fazer para com o próximo. Comecemos então pensando o que é que eu devo evitar, que eu sei que é contra a caridade, e que é um pecado contra a caridade, e que pouca gente reconhece como pecado, por isso pouca gente vai e se confessa, achando que é tudo normal. Primeiro eu tenho que evitar julgamentos temerários, maledicências, calúnias. Eu tenho que preservar o próximo da sua imagem. Então eu não tenho o direito de ficar julgando a consciência do próximo. Posso julgar atos, obras. Isso é bom, isso não é bom. Mas eu não posso julgar da consciência. Ele fez isso porque ele estava com intenção de fazer tal coisa. Isso ocorre muito hoje na igreja. Ele já tem intenção de. Ele te falou? Ele escreveu que era essa a intenção? Não, mas eu acho que sim, e seja assim. Isso não pode. E o pior, você além de julgar das intenções, julgar das consciências, você espalha isto. Isso é contra a caridade. E é preciso rever o que nós falamos ou escrevemos na internet com relação às pessoas e ver se nós não estamos julgando as intenções. É claro, você pode ligar uma coisa com a outra, você é inteligente e racional, pode ligar uma coisa com a outra, e daí isso indica que pode ser, mas você não pode dar o julgamento direto. Isso é perigoso e faz muito mal. E como hoje em dia, sobretudo, as pessoas não se aprofundam em nada, porque o nosso povo é muito superficial, aquela frase que ele lê passa a ser uma grande verdade e muitas vezes não é. Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente vê falar em tantas coisas, e eu pergunto, qual é o fundamento disso? O pessoal não sabe. Você leu o texto? Não li. Você leu o documento? Não li. Mas alguém falou, e essa pessoa muitas vezes nem leu, nem sabe, mas são frases de efeito que vão se repetindo, e aquilo muita gente tem como verdade. Foi exatamente o que tem acontecido nos últimos 50 anos da igreja. Em nome de documentos, de textos, aí vão com frases. Exemplo simples. Quando depois do Concílio Vaticano II começaram a quebrar os altares, derrubar aqueles retábulos bonitos, houve padre que reuniu todas as imagens da igreja e levou para um rio e jogou no rio, porque agora o concílio disse que isso não pode ter. E começou então a destruição, quebra dentro da igreja, as mesas de comunhão, os altares, e tiraram os paramentos litúrgicos, tudo isso. Mas isso não tem lá nos textos, pelo contrário. Não, isso é o concílio mandou fazer isso. Não mandou nada. Mas para a gente ver, de tanto repetirem frases, começam a atribuir coisas como se aquilo fosse uma grande verdade. Eu citei esse exemplo só para vocês verem como é preciso ter cuidado quando a gente começa a repetir frases sem buscar o fundamento, porque a gente termina sendo muitas vezes injusto com pessoas. E isso é muito sério. Quantas vezes atribuem frases ao sacerdote, e eu sou vítima disso muitas vezes, o padre falou tal coisa, aqui nada, eu falei nada disso. Mas todo mundo leva, e como o padre falou, aquilo virou um dogma. Espera aí,
Muitas vezes não falou nada, ou falou uma frase e acrescentaram uma palavra. Então precisa ter muito cuidado, porque isso a gente pode ser injusto e ser contra a caridade com quem ouve e contra a caridade com aquela pessoa a quem nós nos referimos. Então preciso ter muito cuidado, sobretudo com as palavras, porque muitas vezes a nossa língua termina matando moralmente as pessoas, até sem nós percebermos. De modo que procure estudar, procure conhecer, procure analisar, procure ver qual é a verdade das coisas. E não vá falando ou escrevendo sem fundamentação nenhuma. Isso é muito perigoso e hoje isso corre solto, sobretudo nas redes sociais. Basta analisar, a título de estudo, quando se tem qualquer postagem, os comentários são os mais estapafúrdios possíveis. As coisas sem fundamento. Então fala uma coisa, depois vem outro e fala totalmente o contrário, vem outro, faz um julgamento que não tem nada a ver com a história e já julga das intenções. É uma confusão. Isso é contra a caridade. Isso é pecado contra a caridade. Depois, uma outra coisa que temos que evitar são as antipatias. As antipatias naturais. É claro que há pessoas com quem você simpatiza mais, outros não. Simpatia vem do grego, sin é com, pathos, sentimento. Simpatia, você tem o mesmo sentimento. Antipatia, sentimento contrário, né? Então, simpatia. Às vezes a pessoa simpatiza com o outro, num momento assim natural. Mas toda simpatia, ou antipatia, ela tende a crescer ou decrescer de acordo com a importância que você dá para ela. Então dê importância só para a simpatia e não dê importância para a antipatia. Senão aquela pessoa vai ser uma cruz para você, você vai sentir verdadeira ojeriza dela, porque aos poucos você começa a criar um monstro dentro de você com relação àquela pessoa. Isso é contra a caridade. Não tem nenhum motivo para isso. É meu irmão? É meu irmão. Então não alimentar essas antipatias. Depois ter um cuidado com as palavras, falar às pessoas com respeito. Parece exagero um padre precisar chegar no altar e dizer isso, mas infelizmente estamos num tempo em que é preciso dizer isso. É preciso ter respeito com as pessoas quando se fala, né? Saber de novo um por favor, fazer de novo um muito obrigado, fazer de novo um Deus lhe pague, colocar-se de novo a serviço, precisa de alguma coisa, estou às ordens. Quer dizer, isso é algo que se perdeu, porque as pessoas são muito arrogantes umas com as outras e são ríspidas, não sabem ouvir, já estão armadas. Então quando alguém vem dizer alguma coisa, já explode. Isso é contra a caridade. Não consegue manter um diálogo sem logo dar um grito, sem explodir. Isso acontece muitas vezes dentro de casa. Na igreja, então, meu Deus do céu, quando um olha para o outro, eu queria fazer isso, isso aqui não ficou bom, aí logo, desaba logo a tempestade de janeiro naquele dia ali. Terrível. Com trovoadas e raios para todo lado. Não pode. Então esse jeito de tratar com caridade, com carinho as pessoas, não trate mal a ninguém. Isso é até do ponto de vista natural. E nós que somos cristãos, mais ainda, né? Respira fundo, relaxe, espera um pouquinho e depois responda, fale com alegria. Estamos ali como irmãos, né? Então, por favor, não trate o outro com palavras ríspidas, com zombarias, deboches, depreciações, depreciando o ato do outro, sempre olhando defeito em tudo, né? Defeito em tudo. Então preciso olhar também o que o outro tem de bom. Às vezes a gente vê na família, né? O marido e a mulher, às vezes, olham um para o outro assim, só vê os defeitos. Só os defeitos e as qualidades e os esforços em comum. Na igreja a mesma coisa. Olha o que tem de bom o outro, né? E não deprecie, né? Não alimente rixas, discussões fúteis. Não alimente palavras agressivas.
Não seja arrogante com ninguém. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Ceda, só não ceda diante da verdade, nem da fé. Mas às vezes coisas bobas, não pode ceder, tá bom. Se o outro quer amarelo e você quer azul, tá bom, vai com o amarelo mesmo. Isso não vai perder, não vamos perder minha alma por causa do amarelo. E assim certas coisas a gente tem que ter esse cuidado. A gente fica bem, dê um sorriso para o outro, com alegria. Com alegria. Fique satisfeito, feliz, meu irmão, apesar dos seus defeitos, mas eu também tenho os meus, e ele me suporta. Às vezes nem eu me suporto, e ele me suporta. Então, evitar isso. Depois, rivalidades, discórdias, ciúmes, sentimento de posse com relação às pessoas ou às coisas. Isso é contra a caridade. Fofocas, e fala daqui, fala dali. Hoje então as redes sociais virou a praça da fofoca. Antigamente as maricotas ficavam nas janelas olhando a vida dos outros para poder falar mal. Hoje a janela são as redes sociais. Vou ficar na janela para ver o que tem de novo. Então usa aquilo ali só para futricar a vida dos outros. E tem gente que vive disso, né? O tempo inteiro, só falando mal daqui e dali, fazendo fofocas, criando intrigas, mentindo, acrescentando coisas que não existem, criticando, maltratando, julgando, rotulando, isso sem necessidade, e ninguém escapa. Nem eu, nem o Papa, nem ninguém, nem você, ninguém. Meu Deus do céu. A gente vai perder tempo olhando comentários e a gente fica, meu Deus do céu, eu não faço isso. Porque as pessoas fofocam mesmo, vira fofoca. E os grupinhos de WhatsApp são grupos muitas vezes de fofoqueiros. Porque muitas vezes precisa realmente de comunicação, mas a comunicação é só falar mal dos outros. É só falar mal, falar do que o outro fez, do que vai fazer, fala mal da roupa, fala mal do jeito, do trejeito, e o pior ainda, fala mal julgando. Mas o pior mal que nós podemos fazer ao próximo é o escândalo. Através de nossas atitudes ou de nossas omissões, nós levamos o outro a pecar. Aí tem escândalos das palavras, escândalos no modo de vestir, escândalo nas atitudes. Preciso tomar cuidado, porque nós não podemos dar escândalo, levar ser pedra de tropeço para o outro. Então essas coisas nós devemos evitar ou abominar, se nós queremos realmente a caridade, viver a caridade na prática. Mas de lado positivo, a caridade me leva também a suportar os defeitos do próximo, como eu disse, me leva a perdoar as injúrias e não ficar guardando mágoa de nada ou de ninguém. A caridade me leva a ir ao encontro daquela pessoa que precisa e ajudar, me leva a servir o outro, me leva a, como fazia Jesus, a compaixão. A caridade me leva a ir ao encontro de quem precisa e estar sempre pronto a servir. E se tiver que suportar alguma dificuldade, eu vou suportar sempre por amor a Deus. Grande modelo de caridade é o Sagrado Coração de Jesus. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor, mas deles só recebeu desprezos. Diz Jesus a Santa Margarida Maria: tu ao menos consola-me. Então o grande modelo de caridade é Jesus. Por isso ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a ponto de amar os próprios inimigos, de suportar as afrontas dos próprios inimigos para salvá-los. Esse é o nosso grande modelo. A igreja está cheia de modelos de caridade, mas eu apresento para vocês esse que é o grande modelo: ser como Jesus para com os nossos irmãos.
Então, neste domingo, né, de terceiro da Epifania, peçamos a nosso Senhor que aqueça o nosso coração e encha o nosso coração deste amor. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.